Beleza, gente. Voltando aí para essa segunda aula nossa, né? Segundo dia, discutindo sobre capítulo B7, nós vamos entrar na parte de discussão sobre imagens, casado com a discussão de lentes. Beleza? O que forma a percepção da imagem de um objeto no nosso cérebro, eu já disse no vídeo anterior, e 1 milhão de vezes para vocês, que é o fato da luz sofrer um desvio regular no meio do caminho. Esse desvio regular, ele muda a direção dos raios, mas não tira o seu padrão de propagação. Beleza? Então, se a gente parar para pensar aqui, imagine que eu tenho uma situação em que eu tenho dois meios em que a luz é capaz de propagar. Exemplo, ar e água, e que o objeto vai estar em um meio e o observador estará em outro meio. Por exemplo, vamos imaginar que nessa água eu tenha um peixe, beleza? Esse é meu peixe, eu tenho dificuldade de desenhar, vamos lá, meu peixinho quadradinho. Então, eu tenho um observador do outro lado, beleza? E esse observador, para ele enxergar o peixe, o que tem que acontecer? Eu tenho que os raios de luz que foram incididos sobre o peixe e refletidos, né? Esse peixe difundido, né? Espalhados pela superfície do peixe, esses raios, alguns deles têm que chegar aos olhos do observador para que ele consiga ver o peixe. Então, vamos imaginar os raios saindo de um ponto deste peixe e indo em direção ao observador. Eu vou ter um raio que vai estar propagando uma certa direção na água, e aí vai ter um momento que, para ele chegar aos olhos do observador, ele vai ter que mudar de meio. Então, esse raio vai passar por um processo de refração. Legal? Ok? E aí, ao passar por um processo de refração, esse raio, como ele entrou com um certo ângulo de incidência, entrou com um certo ângulo de incidência, né? E incidiu, né? Então, incidiu com um certo ângulo. E mudou para meios com diferentes velocidades, ele vai rotacionar. Neste caso, ele vai afastar ou aproximar da normal. Neste caso, como ele está indo do meio mais denso para um meio menos denso, ele está indo para o meio de menor velocidade para o meio de maior velocidade. Quanto maior a velocidade, maior o ângulo. Então, ao momento que ele está indo para um meio de maior velocidade, o ângulo vai aumentar. Ele vai afastar da normal. Então, se a gente parar para pensar, se ele permanecesse direto, né, ele faria essa trajetória pontilhada aqui que eu coloquei agora, hoje, como ele vai afastar da normal, ele vai ter uma rotação aqui horária e ficando mais longe da normal, ok? E aí, quando ela afasta da normal, deixa eu colocar mais evidente, beleza? Ok? E aí, o que acontece? O ângulo de refração é maior que o ângulo de incidência. Essa luz mudou de direção, mas o desvio que ela sofreu foi regular, ok? De tal forma que um observador, quando captar esses raios pelos seus olhos, né? Mesmo vindo 2 ou mais raios, né? Alguns raios aqui, ó,
Vou traçar outra aqui. Vem um outro raio saindo do mesmo ponto daquele objeto, não é isso? Ele também vai afastar da normal, ele também vai ter essa rotação e vai acabar entrando no olho desse observador. E aí, quando ele entrar no olho do observador, esse olho tem uma lente convergente que vai convergir esses raios para onde? Para um único ponto na retina. Então, os raios que saíram de um único ponto do objeto vão para um único ponto da retina. E isso acontece para todos os pontos do objeto que emitirem raios e conseguirem ser captados pelos olhos do objeto. E aí vai pelos olhos do observador, desculpe. E aí esse objeto vai sendo... A imagem do objeto, a percepção desse objeto vai sendo construída no nosso cérebro. Só que o seguinte, o fato desses raios sofrerem esse desvio regular e o nosso cérebro, o posicionamento do que é construído na retina, se dá no ponto de coincidência desses raios que tocaram o único ponto da retina, né? O nosso cérebro vai acreditar, imaginar que esses raios saíram de uma posição diferente. Então, na verdade, a localização que o nosso cérebro vai estar tendo são de todos os raios que saíram do peixe tiveram que sofrer desvio regular. Então, no nosso cérebro vai ser construída só uma imagem de peixe. E a imagem que ele vai ser construída nele é desse posicionamento aqui. Então, o peixe, o objeto real, peixe, se encontra neste ponto. Mas o nosso cérebro vai imaginar que está neste ponto mais à frente, porque o nosso cérebro vai estar captando raios que sofreram um desvio regular antes de entrar aos olhos, beleza? E essa mudança de direção dos raios faz com que o nosso cérebro acredite que a posição de onde eles vieram seja diferente, legal? Por isso que tem aquela história do cara vir pescar com um arpão, né? O cara está aqui, observou o objeto, está lá com o seu corpício e o seu arpão, e aí ele vai pescar o peixe, joga no que ele está observando e não pesca nada. Por quê? Na hora que ele jogou o arpão, se ele jogar no que ele está observando, ele vai estar jogando não no objeto, sim na imagem do objeto. Beleza? Então, onde que ele teria que jogar? Olha, como os raios, na verdade, estão sempre no ponto mais próximo da normal aqui, né? Ele teria que jogar num ponto antes do que ele está vendo. Um ponto mais próximo do que realmente ele está vendo. Legal? Ok? Então, em toda situação que a luz sofrer um desvio regular antes de entrar nos nossos olhos, ela vai dar a percepção, a construção no nosso cérebro, não do objeto, mas sim da imagem do objeto, podendo ter algumas distorções, né, em relação àquele objeto, ampliando, reduzindo, aproximando, distanciando, que a gente vai discutir mais à frente. Outra situação que a gente pode ver em relação à construção de imagem é pensar na situação de visualização de estrelas no céu. Para eu visualizar uma estrela, o que tem que acontecer? Eu tenho que ter raios de luz saindo dessa estrela e vindo aos meus olhos. Mas antes de chegar aos meus olhos, o que acontece? Os raios têm que sair do vácuo e entrar na atmosfera. Beleza? E aí ele mudando de meio e esse raio com uma certa angulação, né, em relação à normal, um certo ângulo de incidência, essa luz vai acabar rotacionando. Mas neste caso, o que acontece? Ela está indo do vácuo para o ar, no meio menos denso para o meio mais denso.
Se ela está indo para o meio mais denso, ela está indo para o meio de menor velocidade. Se ela está indo para o meio de menor velocidade, esse raio de luz que está vindo nessa direção vai ter que fazer o quê? Aproximar da normal. Ele tem que rotacionar anti-horário para aproximar da normal. É claro que eu coloquei esse desvio aqui extremamente exagerado. Por quê? O que faz a luz mudar de direção? É a mudança de velocidade nos meios. A diferença de velocidade no meio. Quanto maior for a diferença de velocidade entre os dois meios, ou quanto maior for a diferença do índice de refração entre os dois meios, que também dá a mesma ideia, maior vai ser a intensidade desse desvio. Beleza? Se a diferença entre os índices de refração, se a diferença entre a velocidade da luz nos dois meios é muito pouca, essa luz vai desviar, mas vai desviar o quê? Pouco. Então, essa mudança de direção que a luz acontece, por exemplo, no vácuo e no ar, é algo muito sutil. Uma diferença muito sutil. Beleza? Agora, se fosse vácuo e água, essa diferença seria muito mais acentuada. O desvio seria muito mais acentuado. Então, o que determina essa maior ou menor desvio que a luz vai sofrer? É a diferença de velocidade entre os dois meios. Legal? Isso é importante também, que na hora que a gente for falar de lente, a gente tem que falar alguns detalhes que vai envolver essa percepção. Legal. Continuando aqui, então. Então, quando essa luz entra aos meus olhos, o que vai acontecer? Ela vai continuar construindo a imagem da estrela, porque o desvio que essa luz sofreu no meio do caminho foi regular. Só que é o seguinte, o meu cérebro vai imaginar que esses raios vieram de um ponto diferente e vai imaginar a localização dessa imagem em uma posição diferente. Beleza? Ok? Por isso que eles colocam, por exemplo, o telescópio algumas vezes no espaço. Uma vez eu coloquei uma questão da prova perguntando para os alunos por que o telescópio Hubble foi colocado no espaço para fotografar o universo. Ok? E alguns alunos responderam que era para ficar mais próximo dos corpos celestes. Mas vamos lá, quando colocar ele em órbita no espaço, ele está tipo a 50, 60 quilômetros em relação à superfície terrestre. Só tirou da atmosfera. E ele está fotografando objetos que estão ano-luz, milhões de quilômetros de distância. Então, 50 quilômetros para quem vai andar milhões de quilômetros de distância, não faz diferença alguma. Isso não vai mudar em nada. Então, não é por conta da distância. Na verdade, é porque ele tem a função de dar uma precisão maior quanto ao posicionamento desses corpos celestes. Porque se ele fotografar dentro da atmosfera, essa luz vai sofrer um desvio e aí vai ter uma localização diferente em relação aos objetos. A fotografia vai dar uma percepção da imagem dos objetos e não da localização real dos objetos. Nós chamamos esse erro de paralaxe, ok? Então, para evitar esse erro de paralaxe, coloca-se as câmeras fotográficas, o telescópio, todo aonde? Já no espaço, que ele vai captar raios que não passou por um processo de refração. Legal? Ok? E aí, com essa história de desvio regular no meio do caminho, forma-se imagens, o ser humano pensou, poxa, então o que eu posso fazer? Eu posso construir um dispositivo óptico em que a luz vai passar por ele, que são as lentes, vai passar o processo de refração, vai desviar e vai entrar aos meus olhos. Então, essa luz que passar por essa lente sofre um desvio regular
antes de entrar nos meus olhos e vai dar uma percepção não do objeto, e sim da imagem do objeto. Mas para que o ser humano quer isso? Porque eu consigo distorcer essa imagem, eu consigo ampliar essa imagem, eu consigo reduzir essa imagem de acordo com o meu interesse dentro daquele desenvolvimento tecnológico ali. Beleza? Ok? Então, as lentes são peça-chave para a construção de imagens dentro da nossa sociedade, né? Porque boa parte dos dispositivos tecnológicos hoje de projeção de imagem, de captura de imagens, eles são constituídos por lentes e não por espelhos. Beleza? Ok? E eles têm a função de gerar um desvio regular para formar uma imagem e não a percepção real do objeto. Legal? E aí nós vamos entrar agora em lentes propriamente ditas. Eu vou compartilhar minha tela com vocês só para falar de 2 slidezinhos. Cadê minha tela? Um slide, talvez. Vamos lá. Oh, meu Deus. Aí. Galera, essa que foi a aula que eu dei ontem, tá? Então, eu vou passar assim, só passar para vocês. Só um segundo. Aqui, só passar os slides para chegar onde eu quero. Aí vocês vão vendo o que foi discutido. Falamos que é a refração, índice de refração, falamos das leis da refração, reflexão total, formação de imagens, aplicação e reflexão total, miragens, aqui também a gente discutiu, e aí dispersão da luz branca. Eu falei alguma coisinha, mas a gente vai aprofundar no momento futuro, tá bom? E aí a gente fala de arco-íris. Legal. Então, vamos lá falar sobre essas nossas amigas lentes, se o meu computador deixar. Aí. Segundo. Aí. Legal. Então, olha só, galera. Quando a gente vai falar de lentes aqui, nós estamos falando de lentes esféricas delgadas, elas são finas, ok? Estreitas. E só trabalhamos aqui, discutimos a nível de ensino médio com lentes esféricas, ok? Beleza? Aquelas que são amplamente utilizadas no nosso dia a dia, e temos até outras lentes, como lentes cilíndricas, para problemas como astigmatismo, que são falhas na córnea. Vou até falar isso no próximo capítulo da frente B, tá? Que são instrumentos ópticos. Mas as lentes que a gente trabalha são basicamente as lentes delgadas esféricas, tá? Vai ter 2 classes de lentes delgadas esféricas. Okay? Quando a gente estiver falando dessas lentes, elas podem ser lentes convergentes, ou elas podem ser lentes, pode ter um comportamento, né, divergentes. O que são lentes convergentes? São aquelas lentes que, se eu incidir um feixe de raio paralelo, esses raios, eles vão se convergir em um ponto em comum, que é o nosso foco, que a gente vai falar lá, que a gente já disse, e eu vou retornar a falar para vocês. Então, a lente pode ter um comportamento convergente, mas ela também pode ter um comportamento divergente, né? Que é um feixe de raios paralelos, ao atravessar aqui, eles
atravessar a lente, eles se divergirem. Beleza? Esses são os dois comportamentos que a luz pode ter nas lentes esféricas delgadas, ok? Ou elas vão ter comportamento convergente, ou vai ter comportamento divergente. O que eu quero que vocês observam nesse slide? Eu tenho duas classes de lente. As lentes que têm extremidades mais finas, que é a região central, que são essas de cima, ok? Que a mais comum é a primeira, biconvexa. Então, olha lá. Por que ela é biconvexa? Olha pelos dois lados. Imagina a luz vindo da esquerda e imagina a luz vindo da direita. Ela vai deparar com um lado convexo do lado esquerdo e vai deparar com um lado convexo do lado direito. Beleza? Então, a segunda, plano convexa, né? Olha lá, plano de um lado, convexa do outro. Então, beleza. E a outra classe de lente que a gente tem são lentes que têm a extremidade mais larga que a região central. Legal? As lentes que têm a extremidade mais larga que a região central aqui formam um outro grupo de lentes. Tá? O que acontece? Essas lentes, elas apresentam comportamentos antagônicos, ok? Em funcionamento normal, mais comum do nosso dia a dia, que as lentes são mais refringentes que o meio normalmente é ar, e a lente nossa é um vidro ou é um material mais denso do que o ar, então ela vai ser um meio mais refringente. Nessa condição comum, as lentes com extremidade mais fina do que a região central têm comportamento convergente. E as lentes de extremidade mais largas do que a região central, essas lentes têm comportamento divergente. Nossa condição do dia a dia, beleza? Se inverter os índices de refração, aquela lente que era convergente passa a ser divergente e a que é divergente passa a ser convergente, beleza? Então, nós temos essas duas classes de lente, mas vocês não precisam ficar muito preocupando com nome não, ok? De qual. As que são mais importantes, essas vocês têm que saber. A lente biconvexa e a lente bicôncava, ok? Beleza? Se der uma questão com diferentes lentes para vocês avaliarem, o que vocês têm que compreender? Que as lentes com extremidade mais fina e a região central têm um comportamento contrário de extremidade larga e região central mais fina, ok? Então, eu vou tirar desse quadro agora, desse slide, voltar para o quadro aqui, apagar e mostrar para vocês o que aquelas lentes de extremidades mais finas do que a região central têm um comportamento convergente e a outra tem um comportamento divergente, ok? Vou pegar uma lente aqui para a gente imaginar. Peguei essa lente aqui, ó. Foi? Isso é uma lente. Então, que lente é essa? É uma lente biconvexa. Ela é convexa dos dois lados. Legal? E aí eu vou incidir um feixe de luz paralelo sobre ela. Vou pegar um raio que vem aqui,
incide nela. Outro raio no meio da face dela e outro raio na região inferior. Legal? Ok? O que vai acontecer? Esses raios vão entrar na lente e sair da lente. Então, eles vão passar por dois processos de refração. Um passando do ar para o vidro e a outra refração passando do vidro para quem? Para o ar novamente. Então, o que vai acontecer aqui nessa história? Vamos analisar. Essa luz, se ela tiver um certo ângulo de incidência, ela vai rotacionar em torno da normal, porque ela está mudando para meios que têm velocidade diferente, né? Então, se a gente parar para pensar, vamos lá, pensando nessa superfície, se a superfície é esférica, eu tenho que traçar uma tangente, para depois traçar a normal. Traçar a normal, que é perpendicular a essa superfície. Beleza? Então, aqui, ó, traçar uma quantidade aqui e aqui a superfície. Foi? Então, essa minha pontilhada é a normal. Se esse raio não sofresse desvio, ele continuaria onde? Na horizontal. Se ele vai afastar da normal, ele tem que rotacionar anti-horário, porque a normal é essa linha pontilhada. Se ele for aproximar da normal, ele tem que rotacionar horário. A pergunta é, esse raio vai afastar ou aproximar da normal? Como ele está indo do ar para o vidro, ele está indo do meio menos denso para o meio mais denso. O meio mais denso tem menor velocidade, menor o ângulo. Então, ele vai ter que aproximar da normal para diminuir o ângulo com o normal. Então, vai ter uma rotação horária. E vem para cá. Rotacionou. Viram? Olha lá. Se ele viesse aqui direto, ele rotacionou. Vem para cá. Foi? Esse raio de baixo, ele vai incidir na superfície. Ele incidiu perpendicular à superfície, que eu bati aqui no meio da lente. E ao incidir na superfície aqui, o ângulo de incidência foi zero. Então, por mais que tenha diferença de velocidade, ela não vai sofrer desvio. Vai direto. Rolou? O raio de baixo é a mesma ideia. De cima, traço a reta que representa a superfície, traço a normal, né? Essa linha pontilhada é a normal. Se esse raio fosse direto, ele continuaria na horizontal, mas ele não vai direto, ele vai aproximar da normal, porque está indo do meio de maior velocidade para o meio de menor velocidade. Para ele aproximar da normal, esse aqui vai ter que subir. Para subir, fechei. Foi? Beleza? E agora, o que vai acontecer? Esse raio vai incidir do outro lado da interseção vidro-ar agora, perpendicular à superfície, continua indo o quê? Direto. Legal? Direto. Vou traçar só esse. Não vou traçar o de baixo não, porque o outro vai ter o mesmo comportamento que o de cima, espelhado. O que vai acontecer aqui? Esse raio vai incidir nessa superfície, vai formar um certo ângulo de incidência, que é com a normal. É isso aqui, ó. Aqui que é o ângulo de incidência. Se ele não sofresse desvio, continuaria na mesma direção,
mas ele vai sofrer o desvio. Qual é o desvio agora? Aproximar ou afastar da normal? A normal é essa aqui, ó. Né? Essa aqui é a normal. Perpendicular à superfície. Ele vai aproximar ou afastar da normal? Ele vai afastar, porque agora ele está indo do vidro para o ar, ele está indo do meio de menor velocidade para o meio de maior velocidade. Esse raio de luz faz o quê? Afasta-se da normal. Rotação. E aí vai ter um ponto que esses raios o quê? Se cruzam. Beleza? Qual é o nome que nós damos para esse ponto? Nós chamamos ele de foco. Beleza? Ok? Vamos tomar um cuidado. Algumas diferenças de lente para espelho. Vamos usar 7 minutos ainda nesse link. O espelho, quando a gente falou do espelho, o espelho é derivado de uma esfera, não é? Um espelho esférico, e que vai ter um centro de curvatura e que o foco é a metade da distância entre o centro de curvatura e o vértice. É o ponto médio certinho aqui. Lembram disso? Legal? Por que eu estou querendo falar disso? Porque no espelho, o foco, ele só depende, a distância focal, ele só depende do formato do espelho. Sim? Mais nada. A lente tem algumas diferenças. Uma, os raios podem vir de um lado ou do outro lado da lente. Então, ela vai ter foco dos dois lados. Se eu traçasse os raios espelhando o comportamento oposto aqui, ó, do lado oposto, da direita para a esquerda, eles iam convergir num ponto do lado direito, então teria um foco aqui também no lado direito. Beleza? Essa é a primeira grande diferença de lente para espelhos. Ela tem dois focos, de um lado e do outro da lente. Legal. O dobro da distância focal no espelho é chamado de centro de curvatura. Em lentes, o dobro da distância do foco é chamado de dupla distância focal, porque ela não tem relação única e exclusivamente com o formato da lente. Legal? Então, é a dupla distância focal. Olha só, o que acontece? O formato da lente é um fator que vai fazer com que ela seja convergente ou divergente, mais ou menos convergente, sim. O formato dela vai interferir na distância focal. E se ela vai ser convergente ou divergente. Mas a diferença do índice de refração nos meios também. Porque o que eu falei com vocês? O que faz a luz aproximar ou afastar da normal? A diferença de velocidade nos dois meios. Quanto maior for a diferença de velocidade nos dois meios, maior for a diferença, maior vai ser o desvio que a luz vai sofrer. Então, essa luz aqui, o que está acontecendo? Ela está indo, passando no meio menos refringente que a lente. O meio é menos refringente do que a lente. A lente tem maior índice de refração. Né? Aí ela foi convertida e teve uma certa distância focal no ar e no vidro. Se eu pego essa lente e tiro do ar e levo para a água, o que vai acontecer? A água continua sendo menos refringente do que o vidro. Então, a luz vai continuar a ter esse comportamento. Quando passar da água para o vidro, aproxima do normal. Quando passa do vidro para a água, afasta do normal e faz com que ela seja uma lente convergente. Mas ela vai ser menos convergente. Por que ela vai ser menos convergente?
Por quê? O que vai acontecer? No caso que eu mudei para a água, ela que aproximou da normal? Aproximou, mas ela aproximou menos. Beleza? Aqui, nesse caso, ela afastou da normal? Afastou, mas afastou menos. E aí o foco vai ser num ponto diferente. Beleza? Então, no caso da distância focal da lente, são dois fatores que vão interferir. O formato da lente e a diferença do índice de refração entre a lente e o meio. Beleza? Olha que doido. Se eu pegar essa lente, tirar da água agora, uma lente de vidro, e colocar no meio de glicerina, que tem o mesmo índice de refração que o vidro, em outras palavras, esses dois meios, a luz propaga com a mesma velocidade, o que vai acontecer? Essa luz não sofreria desvio algum. Essa lente não seria nem convergente, nem divergente. E se inverter os índices de refração, eu colocar essa lente de vidro num meio mais refringente do que a lente, aí essa lente que é convergente passa a ser divergente. Legal? Ok? Então, em relação às lentes, essa lente com extremidade fina, ela é convergente? Em regra geral, sim. Na maioria dos casos, sim. Beleza? Mas pode ter essa situação. Legal? O nosso link vai encerrar agora. Então, eu vou dar um stopzinho.